Com a linda e calorosa salva de palmas, pastor e cantor Sérgio Lopes, que está abrilhantando a nossa festividade nessa. Para Jesus é mais forte, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Obrigado, pastor Rio. A paz do Senhor, podem sentar. Vou precisar de um pouquinho mais de volume de voz aqui no retorno. Um pouquinho mais de voz aqui. Agora sim, agora chegou aqui. Irmãos, que culto. Que culto de tirar o fôlego, ver o coral cantando. E o pessoal da 4ª região foi de arrepiar. Eu não resisti e fui filmar para mandar direto para o Bispo Abner. Já mandei para ele. Daqui a pouco termina o culto lá, ele vai ver os vídeos que eu mandei da 4ª região cantando, do coral, da orquestra. Filmei todo mundo. Filmei até vocês também, mandei para ele lá. Culto de arrepiar. Quero parabenizar o pastor Nildo pela sua condução da igreja. Pastor Rildo pela condução da igreja, do ministério, próspero, animado. Eu acho que no céu vai ser assim. Daí para melhor, né? Daí para melhor. Imagino quando no culto lá do céu, Deus chegar e falar: agora vamos ouvir um pouquinho do Ministério Madureira. Os anjos vão se animar lá em cima, vai ser bom demais. Eu estou feliz de estar com os crentes aqui essa noite. Eu vou falar para vocês por que eu estou dizendo isso, porque eu não consigo entender como é que uma pessoa troca um culto como esse por um jogo de futebol. Não consigo entender. Mas quem escolheu estar aqui na presença de Deus, ganhou. Quem ficou em casa, perdeu. Quem ficou em casa, perdeu, está triste. E muitas esposas estão dizendo para os maridos agora: eu te avisei que era melhor ter ido para a igreja. Perderam um tempo precioso de ouvir a música que nós ouvimos aqui no culto. Então, por isso que eu estou falando que aqui estou diante dos crentes que deixaram tudo para lá e vieram para a presença de Deus. Irmãos, antes de cantar essa primeira música e já falando sobre ela, eu tenho muitos amigos que eu fui colecionando ao longo desses 35 anos de carreira, pessoas boas, praticantes do bem, bons esposos, bons pais, bons trabalhadores, bons líderes, bons patrões. Não são muitos, mas eu conheci alguns. E entre esses bons homens que eu conheci, tem alguns que são espíritas, tem alguns que são judeus, meus amigos, tem alguns que são muçulmanos, e tem alguns que são ateus, e são meus amigos, e eu os respeito, e eles me respeitam, mas de vez em quando eles me perguntam, com a intimidade que nós temos, que evangelho é esse que vocês estão vivendo, que a gente não vê o que via no evangelho que Jesus pregava e no evangelho que o apóstolo Paulo continuou após Jesus. Por que nós não vemos cegos enxergando,
Por que nós não vemos surdos ouvindo, paralíticos andando? Por quê? Se o evangelho que vocês dizem que seguem é o evangelho de Jesus, e o evangelho de Jesus, por onde ele passava, aconteciam maravilhas, e depois que ele volta para o Pai, e o apóstolo Paulo dá continuidade ao evangelho de Jesus, continuam havendo maravilhas. E por que que esse evangelho que vocês dizem que é o de Jesus, por que não tem milagres? Essas pessoas não têm o entendimento que nós temos de que o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é a salvação da nossa alma. Nós não fomos criados para viver 60 anos, 70, 80, 90, 100, cento e pouco, não. Nós somos criados para uma eternidade inteira. O pecado nos afastou de Deus. E a remissão através do sangue de Jesus nos reaproximou de Deus. E nos colocou de volta no caminho da vida eterna. Esse nós sabemos que é o maior milagre que nós podemos ter nessa vida. É o milagre que faz com que assassinos passem a ser cidadãos. Passa a fazer que aquele que roubava não rouba mais. O que adulterava não adultera mais. O que praticava crimes não pratica mais por causa da salvação da sua alma. Isso é um grande milagre. Mas como eles não têm ainda esse entendimento, eles precisam ver milagres para crer. E nós não podemos censurá-los por isso, porque o próprio Cristo, para converter o coração dos judeus, ele tinha que fazer milagres. Como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. O capítulo 12 do Evangelho de João, nos versículos 9, 10 e 11, diz que muitos dos judeus passaram a crer em Jesus por causa do milagre de Lázaro. E por onde Jesus passava, para que ele fosse crido, ele fazia milagres. Sim ou não? Sim. Fazia. E aí você fica sem resposta para dar para o ateu. O ateu até quer conhecer a Deus. Mas ele não vê na nossa vida, não vê na igreja, evidências que façam com que ele creia, como os judeus de coração endurecido em Jerusalém criam quando Jesus fazia milagres. Não podemos censurá-los por isso, porque eles não têm ainda o nosso entendimento do que seja o maior milagre. E aí nós ficamos encurralados diante deles. Realmente, falamos tudo o que Jesus falava, falamos sobre a salvação da nossa alma, mas não operamos maravilhas como ele operava. E eu fiquei inquieto com esse encurralamento desses meus amigos. Eu fiquei inquieto. Deus, o que está acontecendo? Porque a tua igreja hoje, em 2026, porque ela não opera os mesmos milagres que tu operavas há 2000 anos e tanto atrás? O que aconteceu? E eu pergunto para a igreja aqui essa noite, o Deus que operava milagres nos tempos em que Jesus esteve aqui, é o mesmo Deus de hoje? Sim. O poder que Deus tinha naquela época, também tem hoje. Ele não mudou. Então, se não estão acontecendo hoje milagres como aconteciam no tempo de Jesus, só tem uma resposta: se Deus não mudou, se é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. E se naquele tempo ele operava milagres e hoje ele tem poder para operar milagres e não estão acontecendo, então, se Deus não mudou, é porque nós mudamos. Nós mudamos. Estamos vivendo um tempo em que a ciência se multiplicou, é uma profecia.
Um tempo em que chegamos para o Google, para o ChatGPT, e fazemos uma pergunta e ele nos responde na hora. E nós muitas vezes queremos que Deus opere milagres tão rápido quanto o ChatGPT, quanto o Google. Encurralamos Deus num lugar e dizemos: Deus, eu quero um milagre e quero agora, porque eu estou acostumado a ter tudo agora. A minha geração me ensinou que é só perguntar para o Google, ele responde. Eu pergunto para o ChatGPT, ele responde. Tu tem mais poder que tudo isso, então eu quero o meu milagre. Agora, nós estamos viciados na nossa geração, nas tecnologias que inventaram, e queremos tratar Deus como se Deus fosse um ChatGPT. E os milagres que Deus opera não acontecem na hora que nós queremos, acontece na hora que Ele quer. Eu fui pesquisar os milagres para saber o que acontecia antes de cada milagre que Jesus operava com alguém. Milagre de fulano de tal. No livro de João, eu selecionei 9 milagres. Aliás, só consta 9 milagres. E nós sabemos que Jesus operou muito mais do que 9 milagres. Por onde ele passava, os sinais o seguiam, conforme a profecia de Isaías. Por onde ele passava, era um milagre um atrás do outro. Não dava para contar. E eu fiquei inquieto, por que o Evangelho de João nos mostra apenas 9 milagres, entre tantas centenas que Jesus realizou? Porque esses 9 foram selecionados para chegar ao nosso conhecimento em 2026. Por que eles estão aqui? Porque com tantos milagres, esses 9 foram selecionados. E cheguei à conclusão que esses 9 milagres que foram selecionados rigorosamente, criteriosamente, para chegar ao nosso conhecimento em 2026, eles foram separados porque eles nos ensinam alguma coisa acerca de realização de milagres. Eles têm alguma coisa para nos ensinar. E aleatoriamente eu escolhi um. O milagre do paralítico de Betesda. O que esse milagre tem para me ensinar a como realizar milagres? O que esse milagre tem para me ensinar a como calar a boca dos ateus e mostrar a evidência do Evangelho em 2026? Por que a história dele está aqui? O que eu aprendo com ela e que eu posso praticar e convencer aqueles que estão em busca de Deus? Esse paralítico nos ensina coisas importantes que nós ainda não prestamos atenção. Havia naqueles dias em que esse paralítico vivia, um tanque em Jerusalém chamado Tanque de Betesda. Esse tanque existe até o dia de hoje, está lá. Hoje é apenas um ponto turístico. Não tem mais água que havia no fundo nos tempos de Jesus, mas ele continua lá para visitação de turistas. Eu estive nesse tanque várias vezes. Ele é redondo, tem uma escadinha lateral pela parede dele, que vai descendo até a parte onde ficava a água. E o que tinha de especial nesse tanque, o evento que acontecia nesse tanque, era um evento que trazia turistas de todos os lugares daquela época. Gente dos países vizinhos, da Síria, do Egito, da Jordânia. E essas pessoas iam para esse tanque na esperança de ver um milagre realizado, que era a cura de sua enfermidade. Também diz a Bíblia que havia em volta do tanque de Betesda 5 alpendres. E para que esses alpendres existiam? Hoje eles não estão mais lá. Mas naquela época esses alpendres existiam para abrigar a quantidade de enfermos que vinham de todos os lugares, na esperança de conseguir naquele tanque o seu milagre. Por quê? Porque havia um momento do dia em que um anjo tocava nas águas, e quando as águas se moviam, o primeiro enfermo que descesse até a água e tocasse nela, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Imagina a quantidade de gente que ia para esse tanque esperando
receber o seu milagre. Era muita gente. E entre essas pessoas que queriam o seu milagre, estava lá o nosso paralítico. As pessoas ficavam no alpendre e alguém ficava tomando conta da entrada do tanque, que é uma entrada estreita, um pequeno portão que continua lá. E para chegar na água tinha que passar por esse portão, descer a escada e chegar na água. E alguém ficava tomando conta da água. E quando as águas se moviam, essa pessoa gritava para os 5 alpendres: tocou! Eu não sei como era essa comunicação, se era um chofar, se era um grito, se era alguma coisa que se batia, mas quando os alpendres eram avisados por algum tipo de som, que o anjo havia tocado na água, era aquela correria de enfermos para passar pelo portão e descer até a água. E entre essas pessoas estava o nosso paralítico. A primeira vez que ele foi, quando avisaram, ele não conseguiu. É lógico que ele não ia conseguir, era paralítico. Imagine quantas pessoas correram na frente dele. E ele viu ali que a coisa seria difícil para ele. Porque como é que ele, paralítico, ia chegar naquele portão? Segundo dia ele foi, a mesma coisa. Correram na frente dele e ele não conseguiu o seu milagre. Foi no terceiro dia, de novo não conseguiu. Passou-se um mês, não conseguiu o milagre que queria. Passou-se um ano, não conseguia. Alguém na casa dele já devia dizer para ele: não adianta você ir, meu filho, você é aleijado, esquece isso, procura outra ocupação. Quando ele ia para o tanque, os vizinhos iam para a janela para dizer: lá vai o aleijadinho de novo para o tanque, achando que hoje vai conseguir alguma coisa. Infelizmente, no final da tarde, voltava ele se arrastando de novo, e os vizinhos iam para a janela dizer: está vendo? Não avisei? Nunca vai conseguir. Nós também temos sonhos. Nós, em 2026, também temos milagres que nós queremos que sejam realizados, não temos? Temos. Uma esposa que volte para o lar, um marido que volte para o lar, uma sentença que nunca sai, uma enfermidade em alguém da família, uma enfermidade num filho. Muita gente aqui tem o seu milagre que espera de Deus. Participamos de campanhas de oração, 7 semanas, 7 quartas-feiras, 7 sextas-feiras, 7 não sei o quê. Termina a campanha, nós não conseguimos nosso milagre. E a maioria de nós, porque não conseguiu o milagre no tempo que esperava, começamos, sem perceber, sem notar, é sutil, começamos a desistir do milagre que a gente tanto queria, parando de orar por ele, porque achamos que participando da campanha e não tendo acontecido, não vai mais acontecer, e nós mesmos desistimos dos nossos milagres. Sabe o que foi que aconteceu com o paralítico? Ele não desistiu. Tudo mostrava que ele nunca iria conseguir ser curado, mas ele não desistia. Passou-se 2 anos, 3 anos, 4, meu Deus, como esse moço sofria bullying, como ele era chacotado. Está perdendo seu tempo. Muitas vezes dentro de nossa casa, ou pessoas que são amadas por nós, pessoas que nos acompanham, pessoas que queremos bem, dizem para nós que nós não vamos conseguir aquilo que a gente quer. Pessoas próximas. Às vezes a mulher diz para o marido diz para a mulher: você nunca vai conseguir isso. E por causa dessas palavras negativas que nós ouvimos de pessoas que nós amamos, nós começamos a desistir também do nosso milagre e começamos devagarinho a ir parando de orar por uma coisa que é tão importante para nós. Isso aconteceu com o paralítico.
Muita gente falou para ele que ele nunca iria conseguir. Meu Deus, passou-se 5 anos, 10, 15. Durante 38 anos, esse moço esperou por um milagre que nunca chegava, mas ele nunca desistia. Até o dia em que o dono do milagre resolve ir lá. Naquele dia, Jesus acorda, chama os discípulos e diz: o Pai está me mandando hoje ir lá para o tanque de Betesda, não sei o que tem lá para resolver, mas é para lá que a gente vai, vamos embora. E quando Jesus chega lá, diante de 5 alpendres cheios de enfermos, Jesus vai direto no nosso paralítico, pá, e começa a conversar. O paralítico sem saber com quem estava conversando. O capítulo 5 deixa isso claro. Ele não sabia quem era Jesus. E o capítulo 5 também diz que ele já estava deitado, ou seja, ele sabia que ele não conseguiria chegar no portão. Então a esperança dele era que alguém tivesse misericórdia dele, colocasse ele nas costas junto daqueles dias e levasse ele. Ninguém ia fazer isso. Mas ele não desistiu a si mesmo. Estava lá deitado. E quando Jesus chega e começa a conversar com ele, ele sem saber quem era Jesus, ele deve ter pensado até que enfim alguém percebeu que eu existo e está batendo papo comigo aqui. Eu deitado aqui sem ninguém para conversar e esse moço resolve bater papo comigo. Então, vamos conversar. E começa a conversar com Jesus. Conta a sua história para Jesus. E tem uma hora em que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ele, coitado, ainda sem saber com quem estava conversando, ele responde: eu quero. Mas quando o anjo toca na água, não tem ninguém que me leve até lá. Há quanto tempo, meu filho? Há 38 anos eu espero o meu milagre. E Jesus, imagino que nessa hora enche os olhos de água, olha para aquele moço com compaixão e fala para ele: levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. E o moço tenta se levantar e consegue. Agora imagina uma coisa que a Bíblia não diz, porque não quis se estender no assunto, mas que é lógico que aconteceu naquele dia. Imagina quando aquele moço chega em casa, curado, e os pais ou os avós, não sei com quem ele morava, estão acostumados a ouvir o barulho da maçaneta na porta e olhar para o chão, porque ele iria entrar se arrastando como sempre. Mas quando eles olham para o chão, eles têm que levantar a vista, porque agora o moço está de pé. A cama debaixo do braço. E aqueles que diziam para ele: você nunca vai conseguir, tiveram que glorificar o nome de Deus naquele dia, porque mesmo tendo demorado tanto, o milagre finalmente aconteceu. Mas para que aquele milagre acontecesse, e há uma conclusão equivocada que se tem desse milagre. Para aquele milagre acontecer, o que a história desse moço nos ensina, não é que nós temos que esperar 38 anos pelo nosso milagre. Não, Deus não é sádico. Não é isso. Você não vai sair daqui dizendo que o Sérgio Lopes falou que eu tenho que esperar 38 anos por um milagre. Não, de jeito nenhum, nunca vou falar isso para você. O que a vida desse moço nos ensina é muito diferente disso. O que a vida desse moço nos ensina, que para conseguir um milagre, é que mesmo que as circunstâncias todas digam que nós não vamos conseguir, é nunca desistir do milagre. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, um ano, não importa. O que você não pode é desistir do seu milagre. É parar de orar por ele. É porque alguém falou para você, você nunca vai conseguir, você parar de orar. Porque aí você não consegue mesmo, parou de pedir. O pai só dá o que o filho pede. Eu vou cantar uma música que talvez fosse a música que esse moço compusesse. Se ele fosse um músico, se fosse um poeta, e eu me coloquei no lugar dele com um pouquinho de empatia e compus essa música que se chama Betesda. Mas antes de cantar essa música,
Fala para a pessoa do seu lado. Se você pedir um milagre a Deus, fala para Ele. Nunca desista desse milagre. Durante o tempo que eu estiver cantando, eu vou fazer várias perguntas e a resposta para elas é uma só: Cristo. Qualquer pergunta que eu fizer, a resposta é essa: Cristo. Quem vive? Quem reina? Quem salva? Quem cura? Quem pode me levar ao tanque dos milagres em Betesda? Preciso me curar, preciso me lavar, voltar à vida. Mas como vou chegar? Não posso caminhar, andar sozinho. A vida me feriu e o tempo que passou me enfraqueceu. Mas sei que o poder que ao tanque vem descer não vem das águas, mas vem de algum lugar que ninguém sabe achar, ninguém consegue ver. Não quero apenas ser curado, então viver o que antes não vivi. Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder. Quem vive? Quem reina? Quem salva? Quem liberta? Restaura? Quem é o dono do poder? Então aplauda o dono do poder. Receba como adoração o teu nome. Receba. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder. O dono do poder.
Quem vive? Quem reina? Quem salva? Quem liberta? Se por um acaso eu perguntar a Ele, você me responde glória. A Ele. Somente a Ele. Eternamente a Ele. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar, e o encontrar horizonte sem nem se preocupar se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim, pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei e vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, Ele é a ilha onde vou chegar. Vê se não tem efeito no playback, porque está muito longe aqui no fone. Talvez seja efeito, esteja no playback aí. Se não é compressor, se não é reverb. Melhorou um pouco agora. Quem vive? Quem reina? Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, Ele é a ilha onde vou chegar. Quem vive? Quem reina? A Ele, somente a Ele. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi.
Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Canta comigo. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, e agora que te encontrei, agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Quem reina? A Ele. Somente a Ele. Ninguém é tão perfeito que consiga olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Tem um versículo em Mateus
no capítulo 27, que fala da história de um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. É apenas um versículo, mas por causa de um verbo que tem nesse versículo, nós podemos deduzir muitas coisas somente por causa desse verbo. Veja que quando Jesus esteve aqui, Israel estava cativo do governo romano, e o sonho daquela geração era que a profecia de Isaías, que dizia que Deus enviaria um Messias, se cumprisse. Todo mundo esperava por isso. Todos os judeus esperavam que terminasse aquele vexame, aquela vergonha de ter que dar satisfação aos romanos da sua economia, do seu trabalho, trabalhar para os romanos, dentro de sua própria casa. Porque no cativeiro do Egito, eles estavam cativos na casa dos outros. No cativeiro de Babilônia, eles estavam cativos na casa dos outros. Mas agora, nos tempos em que Jesus esteve aqui, Israel estava cativo dentro de sua própria casa. E a esperança deles era que surgisse o Messias prometido, o libertador de Israel, o rei dos judeus. E quando Jesus aparece em Jerusalém, Jesus entrou de uma forma tão simples, montado em cima de um jumento, que eles não creram em Jesus. Espera aí, ele vem da linhagem de Davi, que foi um rei rico, vem da linhagem de Salomão, que foi o filho de Davi, que também era o rei mais rico da história de Israel, e ele entra aqui em Jerusalém montado num jumento. Como é que nós vamos apresentar esse rapaz para os romanos e dizer que ele é o nosso libertador, que é o que vai negociar a nossa libertação de Roma? Não, não. Davi jamais entraria montado aqui num jegue. Salomão? Não. Salomão entraria aqui numa carruagem. E esse moço, dizendo que é da linhagem de Davi, vem até nós montado num jumento? Vamos botá-lo numa cruz, para ele aprender a não entrar aqui dizendo que é o nosso representante, montado num jumento. Que vergonha a gente vai passar com César, se chegar para ele e dizer, esse aqui é o nosso representante, e então o imperador vai dizer, os meus capitães estão aqui em cavalos puro sangue, e vocês trazem o rei de vocês montado no jumento? Não é o Messias. Vamos botá-lo numa cruz. Os judeus não acreditaram que ele fosse o Messias. E quando Jesus está carregando a cruz, indo lá para o seu Calvário, e chega um momento em que ele não aguenta mais carregar a cruz, porque ele estava ali como homem, ele não suporta mais, ele começa a cair. E quando Jesus começa a cair, os soldados ficam preocupados, porque naquele tempo não tinha essa maravilha que nós temos hoje, luz elétrica. Todos os espetáculos feitos para a multidão, na época em que Jesus esteve aqui, tinham que ser feitos na luz do dia. Não tinha lâmpada. E quando Jesus começava a cair, os soldados se preocuparam, porque quando desse 5:30, quando o dia começasse a terminar, os homens iam voltar para suas casas, tomar conta de suas famílias, e eles iam fazer uma crucificação sem plateia. E eles começam a pressionar Jesus, levanta Nazareno, bora! Mas Jesus não aguentava. E quando eles veem um outro judeu passando, em sentido contrário, eles falam, ei, você aí, vem cá, ajuda ele a carregar a cruz, que ele não está aguentando mais. E vejam o que diz esse moço, vejam o que diz o versículo que esse moço fez, o que esse moço fez. Tem como botar aqui, 27, Mateus 27, 32, e quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, e o seguinte diz, a quem constrangeram, ou seja, obrigaram a levar a sua cruz. Esse moço foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ele era um judeu, como todos os outros, que não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Então, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Em algumas traduções aí está escrito isso. A quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Ele não quis.
já estava voltando para casa. Tinha hora para chegar. Ele tinha uma rotina. Ele não queria chegar em casa de noite. Ele queria chegar na hora de sempre. Ia carregar a cruz com Jesus e atrapalhar os seus planos. Por isso que ele foi obrigado, porque ele não quis. Naquele dia, ele chegou na casa dele na hora de sempre ou atrasado? Atrasado. Ele chegou com a roupa limpinha, como ele chegava todos os dias, ou a roupa estava suja? De quê? De sangue. Naquela época tinha máquina de lavar? Não. Então imagina esse moço chamado Simão, ele agora chega em casa de noite. Não tinha celular para avisar, não tinha um WhatsApp. Ele tinha uma hora para chegar todos os dias, porque era assim naquele tempo. Diferente de hoje, que nós temos redes sociais, internet, WhatsApp, Netflix, não existia nada disso. Naquele tempo, o dia era para trabalhar e a noite era para descansar. No final do dia, antes de escurecer, as famílias se reuniam, faziam a última ceia, a esposa tinha a última conversa com os filhos, com o marido, depois era todo mundo cama. Não tinha TV, nem nada para se ver naqueles dias. E ele chega atrasado. Talvez nem tenha jantado, junto com os filhos, com a mulher. Certamente teve uma conversa em casa naquele dia. O que houve, Simão? Está chegando essa hora, e com a roupa toda suja. E ele só tinha uma resposta para dar, que é o que nós vemos aqui. Você não vai acreditar, os soldados me obrigaram a carregar a cruz de um ladrão lá em Jerusalém. Que história é essa, Simão? Pergunta para fulano. Pergunta para Beltrano. Eu já estava vindo para casa. Eu me recusei. Eu quis chegar na hora de sempre, mas os soldados me obrigaram a carregar a cruz daquele ladrão. Porque para o Simão, Jesus era mais um ladrão, mais um malfeitor. Para todos os judeus que estavam ali, Jesus era um mentiroso. Não era o Messias. E claro que para Simão também não era o Messias, era mais um ladrão. Acontece que 3 dias depois, alguém bate lá na porta de Simão. Simão! Simão! Já vou! Simão, você lembra daquele ladrão que você ajudou a carregar a cruz lá em Jerusalém há 3 dias? Eu lembro, cheguei em casa todo sujo, minha mulher brigou comigo, fiquei chateado aquele dia. Simão, era ele. Ele quem? Era o Messias pelo qual nós estamos esperando todos esses anos. Ele ressuscitou, Simão. Ele ressuscitou. E eu imagino Simão nessa hora, caindo de joelhos na sua sala e dizendo: era o nosso Messias e eu me recusei a ajudá-lo a carregar a cruz. Que vergonha ele deve ter sentido nessa hora, porque ele se recusou a ajudar o Messias que ele esperava. Mas passado esse momento de vergonha, passado esse momento de vexame, em que ele percebe a culpa que havia sobre ele, ele se lembra também de um detalhe que mudou tudo na sua mente. Mas espera aí, se era o nosso Messias, então eu fui o escolhido para ajudá-lo a carregar a cruz. E não existe honra maior do que essa, do servo ajudar o seu Senhor a carregar a cruz. E esse segundo sentimento de Simão já não era mais de vergonha, já era um sentimento de honra. E foi esse sentimento de honra que me levou a compor essa música que se chama Simão o Cireneu. Pode ligar.
na via dolorosa, levaste a minha cruz, o pranto que choraste em lágrimas de luz, molharam o caminho por onde eu passei, eu também chorei. Meus olhos procuravam alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Meus olhos procuravam alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Conduzido foi Jesus, suportando aquela cruz que era minha e eu não pude levantar. Meu pecado carregou, meu passado perdoou, pela cruz liberto hoje eu estou. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Eu vou cantar mais uma música, em seguida eu vou chamar a orquestra que vai cantar junto comigo para a gente fechar o culto. Essa música que eu vou cantar agora, a música, a letra é minha, mas a música é de um rabino judeu chamado Avraham Freid. Ele fez a música e eu fiz a letra. Pode ligar. Elohim, és Deus de guerra, El Magen, me protege, vencedor de guerras, és o rei. És invencível nas batalhas, no combate nunca falhas. Tu és o grande Deus que guarda Israel. Abba, 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 Deus de Israel.
Senhor, 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 Deus da terra e céu. Quando ouvem tua voz, a tempestade e o mar te obedecem. Oh, Abba, 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 Deus de Israel. Senhor, 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 Deus da terra e céu. Quando ouvem tua voz, a tempestade e o mar te obedecem. Oh, Abba, Elohim, és Deus de guerra, El Magen, que me protege, vencedor de guerras, és o rei. És invencível nas batalhas, no combate nunca falhas. Tu és o grande Deus que guarda Israel. Abba, Abba, Deus de Israel. Senhor, 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 Deus da terra e céu. Quando ouvem tua voz, a tempestade e o mar te obedecem. Oh, Abba, 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 Deus de Israel. Senhor, 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 Deus da terra e céu. Quando ouvem tua voz, a tempestade e o mar te obedecem. Oh, Abba, 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 Deus de Israel. Senhor, 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 Deus da terra e céu. Quando ouvem tua voz, a tempestade e o mar te obedecem. Oh, Abba, 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 Deus de Israel. Senhor, 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 Deus da terra e céu. Quando ouvem tua voz, a tempestade e o mar te obedecem. Oh, Abba. Quem vive? A Ele. Somente a Ele. Eternamente a Ele. Essa primeira música se chama Tente Lembrar. Eu queria ter o nome de todo mundo da orquestra aqui para poder dizer, mas não me veio a relação. E nós não fizemos nenhum ensaio. Então isso é o que eu chamo de sessão adrenalina. Não fizemos ensaio, vamos fazer o possível para a gente não errar, nem eu nem eles. Vamos ver se a gente consegue chegar vivo no final do culto. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com o teu coração.
Quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus se abandonou. Vem te lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus se abandonou. Vem te lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus se abandonou. Vem te lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Vem te lembrar, última vez, se alguma vez Jesus se abandonou. Vem te lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Quem vive? Quem reina? Quem salva? Liberta? Restaura? Renova? A Ele, somente a Ele, eternamente a Ele. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas se ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá.
do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Eu vou cantar um trecho em hebraico agora dessa música. ירושלים מדוע לא הרצת אלוהים שעזר לך תמיד ברכבים רבים. קרא ישראל בעצב יחיד, אולי הוא אלוהים זכר את בני יעקב. קרא ישראל, אבל גולו מקומך. קרא לאלוהים ושמוע אותך, אלוהים החיים יושיעך. Em português. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. E agora a última música que a orquestra preparou, Entre Nós Outra Vez. Nessa música nós vamos dizer que nem a cruz conseguiu vencer o autor da nossa vida. A dor que ali sentias, como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Espírito em verdade.
meu Rei, meu Salvador. Canta comigo. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Quem vive? Quem reina? Quem salva? Quem liberta? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.